Olá meninas, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um mês, o mês de setembro, que traz uma bandeira super importante, Setembro Amarelo, onde a gente vai falar sobre a prevenção ao suicídio. E quem vai falar hoje na nossa aula é a enfermeira Isabelle Trindade e ela é especialista em suicidologia, um tema de extrema importância para a nossa aula. Aproveitem! Oi, bem-vindas a mais uma aula do Promotoras Legais Populares. Meu nome é Isabelle Trindade, eu sou enfermeira da Prefeitura de Suzano e também especialista em processos autodestrutivos, suicídio e luto. Agradeço o convite da primeira-dama Larissa para estar aqui hoje com vocês e a Sandra, que coordena tão bem esse curso, que tem muitas coisas legais para passar para vocês e a gente também aprende com as nossas colegas nas aulas. A gente mandou para vocês um questionário, né? Algumas pessoas responderam sobre o tema do suicídio. Alguns pensamentos que tem desde a infância, o que as pessoas sempre disseram para vocês, né? Sobre o que é suicídio, por que as pessoas pensam em se matar. Algumas pessoas fizeram perguntas, né? Querendo como eu posso ajudar, como eu posso fazer em cada caso. Então, a partir das perguntas de vocês, eu vou falar um pouquinho hoje. Porque falar só de estatística, números, isso a gente ouve o tempo inteiro, né? Na televisão, no rádio, na internet. E explicar um pouco o porquê, quando, como, fica mais rico e mais saudável até para a gente não se sentir tão apreensivo e correndo para poder resolver todos os problemas do mundo, que a gente não vai fazer, mas juntas nós podemos fazer muita diferença. Então, passar algumas informações, né, para situar a gente nesse momento, e teve muita atualização em relação ao suicídio nos últimos 2 meses, com artigos científicos, pesquisas, etc. Então, a taxa de suicídio no mundo tem ficado estável, né? Apesar da pandemia, ela tem ficado estável. Em alguns países, até caiu o número de suicídios, mas infelizmente no Brasil tem aumentado, e de forma muito rápida e intensa, que é mais um ponto para a gente pensar que a gente precisa de políticas públicas no Brasil para trabalhar com prevenção de suicídio. Então, os estudos em relação ao Brasil e mundo nos mostram isso. Desse grupo de suicídio, um grupo que tem maior número de suicídios são os adolescentes e jovens, mais ou menos de 15 a 29 anos, que é um grupo que assusta bastante a gente, que a gente se preocupa e sempre ouve falar mais. Mas dentre os grupos de suicídio, da faixa etária que fazem o suicídio, o grupo que mais tem crescido não são jovens, são os idosos. Então a gente tem que começar a pensar também nesse grupo, porque a gente não lembra muito deles no nosso dia a dia. Então, adolescentes e jovens têm muito suicídio, mas nos últimos anos o maior índice, o grupo que tem mais se matado são dos idosos. Então a gente tem que pensar nesses 2 grupos. Diminuir os adolescentes e jovens e trabalhar com os idosos para que eles não continuem aumentando, e a gente também trabalha essa redução do suicídio. Nós temos sim registros de crianças que morrem por suicídio. Isso é uma dúvida que as pessoas têm, acham que suicídio só a partir dos 11, 12 anos, não. Nós temos registros, falando na questão do Brasil, tá? Que sim, crianças morrem por suicídio. A diferença é que a gente precisa fazer uma investigação muito mais criteriosa para a gente entender se o que aconteceu com a criança foi mesmo um suicídio, foi uma situação de negligência, violência doméstica, que é uma das coisas que a gente trabalha, né, na questão da saúde pública, mas também comparar se essa ação de suicídio da criança foi realmente por um sofrimento psíquico ou tem alguma coisa a ver com o mundo da fantasia infantil, que dependendo da faixa etária da criança, a base do núcleo familiar, como que ela vive com o mundo, se ela interage com pessoas, ou só com desenho, só com as mídias sociais, só com a internet, se ela não confundiu que morrer volta a viver. Às vezes pode ter esse conflito. Então, crianças, a gente investiga se realmente foi um suicídio, por quais circunstâncias, quais são as características. Pessoas vítimas de violências domésticas, violências físicas e principalmente abuso sexual, elas estão em um grupo vulnerável para a ideação suicida. Então, a partir do momento que a gente pensa em políticas públicas para combater a violência doméstica, quando a gente pensa em mulheres e crianças,
Sim, nós temos um número muito grande de pessoas que começam a ter o desejo de morte por conta desse sofrimento devido à violência. E a gente precisa trabalhar para que esse desejo não se cristalize, não se fortaleça e não se transforme em um planejamento para a ação. Outro grupo muito importante de risco para a tentativa de suicídio são as pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Então, 1/3 das pessoas que morrem por suicídio são pessoas dependentes ou de álcool ou de outra substância química. Por que eu falo do álcool? O álcool é um dos mais agressivos na dependência química e que conduzem as pessoas à tentativa de suicídio. Às vezes a gente tem uma ideia de que o álcool é controlável e o crack é mais perigoso. Não, não é bem assim. Vamos dar um exemplo. A gente conhece muito, quando fala de São Paulo, da Cracolândia. E a gente relaciona que todo mundo que está lá é porque é um dependente muito forte de crack. E com isso essa pessoa pensa, né, só em viver em função do crack, de roubar para comprar essa droga, e não tem outro parâmetro. A Cracolândia, na verdade, ela deveria se chamar Alcoolândia. Por quê? A maioria das pessoas que estão lá, todas as pessoas que estão lá praticamente são dependentes de álcool. E o álcool é muito mais fácil de você comprar, de você negociar, de você ganhar. O efeito do crack ele é muito rápido. Então, como é que a pessoa fica ali 24 horas com aquele sintoma, perfil, comportamento de uma pessoa dependente se o crack ela fuma em pequenos momentos? Então, o álcool tem um envolvimento muito mais forte. O álcool está em várias situações na nossa rotina, do nosso dia a dia, na vida das pessoas, né? E o álcool, ele é um agente depressivo. Então, a pessoa bebe, tem aquele êxtase, aquela euforia, resolve tudo, fala o que pensa, tem energia, mas quando começa a passar o efeito do álcool, a pessoa tem uma queda de um comportamento depressivo, deprimido. E aí sim, se a pessoa já tem uma questão de sofrimento psíquico, alguma questão não trabalhada na vida, alguma questão que ela não quer tocar, algumas dores que ela não quer acessar, ou não sabe que tem, ou não sabe como fazer isso, ela começa a pensar sim em suicídio e muitos tentam suicídio por uso abusivo do álcool. Então são esses grupos que a gente tem que sempre prestar muita atenção. Adolescentes e jovens, os idosos, pessoas vítimas de violência doméstica, violência física, abuso sexual. Pensar na questão das crianças também e os dependentes de álcool e outras drogas. Então, só para a gente situar mais ou menos quais são os grupos que a gente tem que olhar com mais cuidado e com mais detalhes, mas isso não quer dizer que a gente não vai olhar para outras pessoas que não estão nessas faixas etárias ou incluídas nesses grupos vulneráveis. A questão do pensamento de morte, ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. Que umas pessoas perguntaram sobre isso. Quando que começa o pensamento de morte? Já desde a infância? Não, cada pessoa tem uma história, então a gente observa os grupos mais vulneráveis, mas não quer dizer que a gente não vai olhar para as outras pessoas que não estão nesse grupo. Bom, sobre o suicídio, uma coisa que a gente gosta sempre de falar, a gente que trabalha nessa área da suicidologia, que suicídio é um problema de todos. Então, a partir de hoje, convido vocês a não fixarem na ideia de vocês que o suicídio é um problema que somente o serviço de saúde terá que resolver, né? O suicídio é um problema de todos porque ele tem uma questão de saúde, de educação, uma questão social, de cultura, de acesso a esportes, acesso, né, à cultura, à segurança pública, a emprego, desemprego. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente precisa ampliar nossos horizontes e entender que não adianta trancar a pessoa dentro de uma sala com um psicólogo fazendo terapia 1, 2 vezes por semana, que a pessoa vai parar de pensar em morte. Tem todo um contexto em torno dela que a gente precisa olhar, entender e começar a trabalhar para fortalecer nela que há caminhos, há saídas, há soluções. Então, o que a gente fala do suicídio? O suicídio ele é multifatorial, não existe uma única causa para suicídio. Então, uma coisa que acontece muito comum é as pessoas pensarem: a pessoa tentou suicídio porque terminou o namoro. A pessoa tentou suicídio porque o casamento acabou. A pessoa tentou suicídio porque perdeu o emprego. O que é muito comum na sociedade hoje, que a gente precisa começar a passar essa informação de forma correta, é que o suicídio, ele acontece, a tentativa do suicídio, não é por um motivo. Então,
terminou o relacionamento não é o motivo da tentativa de suicídio. Terminou o relacionamento é a gota d'água daquele copo que durante muito tempo começou a encher de questões de sofrimentos psíquicos. E chega em um determinado momento que extravasa. E a gente põe a culpa na gota que caiu por último. E a gente esquece de todo um contexto, de todo um histórico anterior. Então, quando a gente pensa em suicídio, a gente vai ter que pensar em vários fatores. Se a gente pensar que o suicídio tem um único fator, então toda pessoa que termina um relacionamento vai se matar. Toda pessoa que termina um relacionamento vai tentar suicídio. Não é isso. Ou toda pessoa que perdeu o emprego vai tentar suicídio. Também não é isso. Se a gente voltar até nos grupos que eu falei anteriormente, dependente de álcool. Todo dependente de álcool tenta suicídio? Não. Então, de certa forma, o álcool não é um fator que determina a tentativa de suicídio, mas ele está dentro de um histórico, de um multifator que leva a pessoa a começar a desejar, elaborar, pensar e até tentar o suicídio e, infelizmente, em alguns casos, conseguir morrer por suicídio. Uma coisa legal para a gente falar, antes de continuar, é sobre a forma da gente expressar sobre suicídio. Então, muitos de vocês, quando colocaram as perguntas, digitaram, e eu percebo isso até nas mídias sociais, nas conversas das pessoas no dia a dia, da gente falar assim, a pessoa cometeu suicídio, a pessoa quer cometer suicídio. A gente separar a palavra suicídio da relação com cometer, porque cometer nos dá a sensação de um crime, de algo errado. Ele cometeu um assassinato, ele cometeu um agravo, ele cometeu. Então parece que a pessoa que tenta suicídio ela é uma criminosa. A pessoa que tenta suicídio é um ser humano que precisa de ajuda, que precisa de encaminhamento. Então vamos tirar essa palavra cometer suicídio, porque isso acaba sendo até pejorativo e até ruim, até para a gente acessar essas pessoas. A pessoa fala, eu tentei suicídio, um amigo meu morreu por suicídio, a gente fala, nossa, seu amigo cometeu suicídio, você já está perdendo um pouco essa pessoa próxima a você. Ela nem vai entender o contexto da relação cometer suicídio, mas a gente, por uma questão histórica social, a palavra cometer está relacionada a um crime. Então a gente vai tirar um pouquinho, sempre possível, a palavra cometer da sequência de suicídio. Então, a gente já falou que suicídio não tem uma única causa, a gente confunde muito a gota d'água com o motivo do suicídio. Então, o motivo do suicídio, ele não existe um único motivo, ele é uma soma de várias situações. Como assim uma soma? Eu até falo que é uma soma gigantesca das vivências da pessoa, das emoções, dos seus ganhos e perdas durante a vida, da sua situação social, cultural, porque o suicídio ele não é realizado ou tentado apenas por pessoas com questão econômica mais precária. Pessoas ricas, milionárias, bilionárias, elas tentam suicídio. Então a questão econômica também não é um fator definidor para a tentativa de suicídio, mas ele está ali envolvido nessa soma de situações. Por isso que a gente fala que o suicídio é um fenômeno. Se a gente fala fenômeno, ele é complexo. E a partir disso, se ele é um fenômeno, ele é multifatorial. São essas somas de situações. Bom, outra coisa que a gente vê muito comum, até porque é o que se divulga mais, então a gente precisa começar a divulgar outras situações. E muitas de vocês, quando mandaram algumas questões no questionário, quando vocês encaminharam algumas perguntas, ou até mesmo frases de coisas que vocês pensam, boa parte de vocês relacionaram o suicídio à depressão. Sim. Tem pessoas que estão em processo de depressão, fazendo tratamento ou não, que pensam em suicídio, mas nem todas, né? Então, até como as pessoas que atendem, os profissionais que atendem pessoas que estão tratando a questão de depressão, a gente sabe que muitos nunca nem pensaram em suicídio, nunca nem desejaram suicídio. Então depende muito de cada pessoa, de cada história, de cada contexto. A gente não pode formalizar uma lista, eu até falo assim, receita de bolo, é isso, pronto, aqui está o resultado. Não tem como. Então, não relacione diretamente a tentativa de suicídio ou o desejo de se matar com a questão da depressão. Ter depressão, ele é um fator agravante
E sim, pessoas que têm depressão, elas têm uma chance maior de tentar suicídio, mas não quer dizer que todas farão isso. E muitas não pensam em suicídio. Então a gente precisa começar, como eu falei no começo, abrir os nossos horizontes nessa observação. Existem outros transtornos mentais em que a pessoa pensa em suicídio. Algumas ficam apenas no pensamento e repetindo esse desejo, outras começam a elaborar uma tentativa ou até mesmo tentam. Então a gente tem esses dois grupos. Independente de onde essa pessoa esteja, nós como seres humanos, não somente como profissionais, depende da área que vocês trabalham, dependente, né, se você é mãe, se você é avó, é tia, é filha, e você tem contato com alguém que pensa em suicídio, você fala, você está pensando, não está tentando fazer, então não vou fazer nada. Não, a partir do momento, qualquer frase que envolva um desejo de morte já é uma luzinha que está acendendo para a atenção. Quem vai definir o risco, qual tipo de tratamento, se o risco é maior ou menor por causa do pensamento, do planejamento, isso são os profissionais especializados que vão avaliar esse risco. Nós, como seres humanos de forma geral, a gente vai ficar atento aos sinais para que a gente possa acompanhar essa pessoa e ajudá-la. Então, de novo, retomando, depressão não é um fator determinante para suicídio, mas é um grupo vulnerável a esse pensamento. Existem outros transtornos mentais que envolvem o pensamento de suicídio. E existe um grupo muito pequeno, muito seleto dentro da suicidologia, que levanta uma hipótese de menos de 3% das pessoas não terem nenhuma questão de saúde mental envolvida e tendo planejamento de suicídio. Mas quem vai avaliar isso é o profissional especializado. A gente não tem que se apegar a esse número tão pequeno que a gente não consegue peneirar muito rápido. Mas tomar muito cuidado para a gente não colocar todo mundo no mesmo pacotinho, achando que todos os casos são iguais. Então vamos falar um pouquinho dos sinais, né? Uma coisa que a maioria de vocês perguntaram, como que eu percebo, né? Quando que eu sei que eu posso ajudar, né? Como que a pessoa demonstra que ela está pensando em morte? Tem gente, uma das perguntas falou assim, tem gente que pensa em suicídio, mas não está tão fragilizado, então não demonstra. Todas as pessoas, de forma direta ou indireta, elas comunicam a ideação suicida. Então, assim, são comunicações, sejam elas verbais, então, verbal de forma indireta. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Nossa, minha vida não tem mais graça nenhuma, não aguento mais, se eu pudesse eu sumia. É uma comunicação verbal indireta de que algo está muito dolorido ali dentro e a pessoa já está pensando ou pode começar a pensar no suicídio, né? Então, são mais sutis essas falas. Na comunicação verbal direta, a pessoa fala, olha, no dia que eu morrer vocês vão ter paz, ninguém vai se preocupar mais comigo, é melhor que eu esteja morto mesmo, um dia eu ainda me mato e vocês vão ficar tranquilos, vão poder viver a vida de vocês. Isso é uma comunicação verbal direta. A pessoa já está dizendo, eu quero morrer e vocês vão viver melhor sem mim. Então essas são as falas que a gente já começa a ficar mais assustado, mas a gente tem que lembrar da indireta, que a gente sempre acaba achando, vai passar, não tem problema, que é onde a gente falha muitas das vezes. E nós temos a comunicação não verbal, indireta e direta. Então vamos imaginar, eu gosto de usar esse exemplo, eu, Isabelle, enfermeira da saúde mental, especialista em suicídio, começo a ter um desenvolvimento de sofrimento psíquico e eu começo a pensar em suicídio. Vocês acham que eu iria falar diretamente que eu quero morrer? Vocês acham que eu ia deixar muito explícito o meu desejo de morte? Provavelmente não. Pelo meu conhecimento, por querer planejar uma coisa que ninguém, de certa forma, me atrapalhe, eu vou comunicar de forma indireta e até provavelmente não verbal, porque eu estou muito mais envolvida com o tema do suicídio. Então, alguns movimentos não verbais que a pessoa faz. Se isolar. Aí você fala, nossa, eu conheço um monte de gente que se isola, tem o meu sobrinho, tem o meu filho, tem não sei quem. Mas também a gente tem aqueles casos que as pessoas, de repente, começam a se colocar em situações de risco. Então a pessoa nunca na vida falou que queria pular de paraquedas. E de repente a pessoa começa a juntar dinheiro e todo mês ela quer saltar de paraquedas. Ela coloca-se em situação de risco.
Pessoas que nunca demonstraram interesse por esportes ou ações que coloquem sua vida em risco e do nada, muito repentinamente, ela começa a fazer essas atividades, que pra gente são atividades normais, né, que outras pessoas gostam de fazer, mas que ela estranhamente mudou esse hábito e começa a se colocar em situações de risco. São situações não verbais. Como assim? E também a gente tem comunicação não verbal, por exemplo, e acontece muito, principalmente com idosos, que é um dos grupos que mais tem crescido em relação ao suicídio, que eles começam a organizar a sua vida e doar as coisas que tem em casa de valor. Então, tem um quadro que ganhou quando casou com a esposa 50 anos atrás. Esse quadro foi muito querido, nunca deu para ninguém da família, e de repente pega esse quadro e dá para um dos netos. E vai lá e pega o conjunto de panela, de ferro, lá não sei da onde, que ganhou não sei de quem, que nunca deixava ninguém nem cozinhar nessas panelas, e dá para outra filha. Então começa a se desfazer de bens que têm um valor afetivo e começa a dar de presente. Isso já chama bastante atenção. Uma coisa que a gente usa até para quebrar o clima, não ficar mais relaxado, né? É um tema sério, lógico. Mas, por exemplo, uma pessoa, a gente até brinca que é bom a pessoa ter dívida. Porque se de repente na vida essa pessoa começa a pagar todas as suas dívidas e não fazer mais nenhuma outra, é uma comunicação não verbal que essa pessoa possa estar pensando no suicídio. Então a gente até brinca que ter dívida faz bem à saúde, porque a pessoa está em movimento e tem um foco na vida, um objetivo de pagar aquele carro, aquela casa, aquela viagem que quer fazer com a família. Então também esses são pontos. Qual é a questão? A gente tem que tomar cuidado que nem todos querem dizer que é tentativa de suicídio. Para umas pessoas querem dizer, para outras não. Então a gente não pode, igual eu falei, pegar como receita de bolo e falar: nossa, está isolado há 2 meses em casa, está pensando em suicídio. Não. Às vezes a pessoa está triste, não conquistou uma coisa, está um pouco mais recluso, mas está lendo um livro, está conversando com os amigos quando vai na casa. Então tudo isso a gente avalia. Saiu doando todos os presentes para a família inteira. Às vezes a pessoa está querendo mudar de endereço, está comprando coisas novas. Opa, peraí, se desfez, mas comprou coisas novas, então não tem tanto esse risco. É um contexto, é complexo. Então a gente não olha só, lembra, nunca olhar só um fator, a gente tem que olhar várias coisas em volta. Tá em dúvida? Acha que tem alguma situação estranha? Senta com a pessoa e pergunta: está acontecendo alguma coisa? Você precisa de ajuda? Você está triste? Está preocupado com alguma coisa? E vamos ver o que a pessoa vai falar. Se a pessoa vir com a comunicação verbal direta ou indireta, você pode perguntar: nossa, mas você está pensando que seria melhor morrer? É isso mesmo? E a pessoa vai falar. Uma coisa que a gente trabalha muito no Setembro Amarelo: falar, perguntar se a pessoa pensa em suicídio não induz a pessoa a tentar suicídio. Ao contrário, a pessoa esvazia um pouco desse copo e ela consegue expressar o que ela está sentindo e ela consegue pedir ajuda. Então, perguntar sobre ideação suicida, perguntar sobre o desejo de morte não induz a pessoa a tentar suicídio, ok? O que é prejudicial quando a pessoa pensa em suicídio? A gente falar como uma outra pessoa morreu de suicídio, como que ela fez para morrer por suicídio. Existe na Organização Mundial da Saúde um protocolo, um acordo que as mídias, televisão, rádio, internet, eles têm que ter alguns critérios de divulgação quando alguém morre por suicídio. Você não pode colocar como a pessoa morreu, se ela deixou, que muitas pessoas deixam uma carta, o que a pessoa escreveu na carta, porque são coisas que para pessoas que têm pensado em suicídio, isso sim acaba estimulando. Agora, a pessoa desabafar com você sobre o desejo de morte é saudável, é benéfico, ele não vai induzir a pessoa ao suicídio. Então pode conversar quando você começar a perceber que a pessoa está fazendo alguma comunicação verbal ou não verbal, direta ou indireta, sobre o desejo de morte. Continuando sobre os sinais. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também em relação aos sinais é que eles são diferentes de acordo com a idade, de acordo com o sexo da pessoa, com a etnia. Então é muito diferente você observar quais são os sinais de pedido de socorro entre adolescentes e jovens, para mulheres e homens e adultos, para idosos, para pessoas em situação de uso abusivo de substância. Então também são diferentes esses sinais.
Ah, você pode perguntar, tá, mas como que eu vou saber que é um sinal, um pedido de socorro? Quando a gente convive com as pessoas, é mais fácil da gente perceber quando a pessoa está ficando diferente, está começando a ter comportamentos diferentes. E lógico, a gente vai achar estranho uma criança de 10 anos de idade não querer brincar na rua, não querer conversar com os amigos. A gente vai achar estranho um idoso não querer ficar ligando para a gente todo dia para saber como a gente passou o dia. Então, a avaliação, a observação desses pedidos de socorro tem a ver também com a faixa etária, a cultura da pessoa. Um dos comentários no questionário, eu estou me baseando muito no questionário até por respeito de quem respondeu e nos ajudou muito a direcionar as dúvidas de vocês. A maioria das vezes as pessoas perguntaram como a gente percebe esses sinais, porque às vezes a gente tem dificuldade. E sim, em alguns casos a gente tem dificuldade de perceber. Por quê? Primeiro, se for uma pessoa que tem um vínculo afetivo com a gente, é mais difícil. Não que a pessoa não esteja comunicando e não que a gente não esteja atento, mas tem algo chamado negação. Então é muito complicado para mim acreditar que minha filha de 15 anos está pensando em suicídio, porque a gente tem aquele pensamento de que não, comigo não vai acontecer, na minha casa não vai acontecer. Lógico, a gente não quer imaginar que uma pessoa que a gente ama pense em suicídio. Então a negação às vezes cria uma barreira para que a gente consiga perceber e aceitar esse pedido de socorro. Por isso que a gente acaba demorando em alguns momentos. Então a gente tem que prestar atenção que a gente também tem que estar sensível a isso, sem preconceitos, sem pensar aquela frase que todo mundo fala. Ah, se a pessoa quer se matar, ela se mata, ela não avisa. Essa frase é errada. Essa frase não ajuda em nada, ela atrapalha. Toda pessoa que pensa em suicídio, que quer se matar, ela comunica de alguma maneira, seja diretamente, para que a gente veja, perceba, ouça, ou seja de uma forma indireta, como eu já falei antes. Então, às vezes a gente toma cuidado com esse movimento de não vai acontecer comigo. A partir de hoje fiquem atentos, porque pode sim acontecer com a gente, que até nas perguntas que a gente fez, a maioria de vocês, das que responderam, mais de 60%, já teve contato com alguém que tentou suicídio, alguém muito próximo. Então, ou seja, é uma coisa que está muito próxima de todos nós. E quem ainda não teve contato com alguém que tentou suicídio, já te informo que você vai ter. A gente fala nos profissionais da suicidologia que existem 2 profissionais especialistas em suicídio. Um que já atendeu alguém que tentou suicídio ou que conseguiu morrer por suicídio. E 2, aqueles que ainda vão atender essas 2 pessoas. Então não tem como a gente não ter contato. De acordo com os estudos, tem aumentado muito o índice de suicídio. E como eu falei no comecinho, o Brasil é um dos países que tem aumentado cada vez mais as pessoas que morrem por suicídio. Então uma hora ou outra, quem ainda não teve contato, vai ter contato. E seria muito bom que vocês estivessem preparados, né, para perceber esses sinais e saber como conduzir, que daqui a pouco mais para frente eu vou falar como a gente faz isso. Uma coisa que é bem importante a gente lembrar que quem tenta suicídio, quem tenta se matar, ela não quer tirar a própria vida, ela não quer se matar. Ela quer acabar com um sofrimento, com uma dor que ela não consegue resolver, que ela não consegue tratar, que ela não consegue cuidar e muitas das vezes que ela não consegue nem entender. Então quem tenta suicídio, ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Ok? Então essa coisa de ficar, a pessoa quer se matar, ela não ama a própria vida. Não, ela ama. Ama ao ponto dela não estar conseguindo lidar com o sofrimento que ela tem tido. Então, como eu falei de quando a pessoa tenta, não tenta, qual o grau de risco ou não, isso são os profissionais que vão avaliar, porque vai acabar entrando em processo terapêutico. Quando falo processo terapêutico, não é só psicólogo, né? Como eu falei, não é só o psicólogo, a pessoa que é responsável por trabalhar a questão de prevenção do suicídio. A gente vai avaliar fatores de riscos e fatores protetivos. E eles são diferentes para cada pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela tem 5 cachorros em casa e ela cuida desses cachorros, mas ela tem um sofrimento psíquico e às vezes ela pensa em suicídio. Enquanto ela tiver esses cachorros, a chance dessa pessoa tentar suicídio é muito baixa, mesmo ela desejando suicídio, porque ela tem algo a se doar, algo a cuidar. Lógico que pode entrar num nível de sofrimento psíquico que nem os cachorrinhos, nem aquele responsabilidade que ela tem vai dar conta de protegê-la.
Fator protetivo também é família, tá? Eu dei o exemplo do cachorro porque é uma coisa muito corriqueira que a gente acontece e a gente descobre muito nos atendimentos. Mas vamos pensar em família. Algumas de vocês podem lembrar, mas tem família que é bem complicada, tem violência doméstica, tem negligência. Nenhuma família é 100% saudável, como também nenhuma família é 100% adoecedora. Então sempre tem alguém no núcleo familiar que é um fator protetivo. Então a gente até fala, mora com o pai e com a mãe, mas não contribui. É muito difícil a relação desse adolescente com esse pai e essa mãe. Mas tem aquela tia que todo sábado vai lá na casa, vê o sobrinho, bate um papo, fala por WhatsApp. E quando esse sobrinho não tá legal, é essa tia que ele conversa. Opa, é família, é núcleo familiar, tem um vínculo, é um fator protetivo. Então a gente tem que olhar que fatores protetivos são diferentes para cada pessoa. E os fatores de risco também serão diferentes para cada pessoa. Como eu falei, depressão é um fator de risco, né? A pessoa com depressão ela tem mais chances de pensar em suicídio. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que tem a depressão vai querer tentar suicídio. Fator de risco, um dos fatores de risco tem sido o desemprego. Ok? Muitas pessoas começam a não conseguir se sustentar sua família e começam a pensar em morte por conta do desemprego. Mas tem pessoas que mesmo desempregadas vão procurando outros caminhos, nem pensam em suicídio. Vocês viram como é complexo, a gente não pode colocar todo mundo numa mesma caixinha. Mas a gente sempre observa fatores protetivos, o que são? Pessoas, coisas, situações, objetivos que ajudam essa pessoa a não entrar realmente no processo de morrência que a gente fala, que é realmente cada vez mais querer o suicídio. Os fatores de risco são aquilo que deixa a pessoa mais vulnerável e muitas das vezes os fatores de risco são os gatilhos, né? A pessoa ela tem dificuldade de dar conta com términos de relacionamentos. Não só relacionamento afetivo, né? De conjugal, de namoro, mas amizades, são lutos também, né? Mudar de cidade, mudar de escola, mudar de emprego, até mudar de emprego às vezes são vulneráveis, porque a pessoa tem um contexto. Então os fatores de risco também vai variar de pessoa para pessoa, de caso para caso. O que a gente avalia quando a gente vai ver essa pessoa? Se ela tem questão de uso abusivo de álcool e outras substâncias, se essa pessoa tem algum transtorno mental, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade, entre outros, existem muitos. Qual é a questão do núcleo familiar, qual é a questão social? Essa pessoa participa de grupos na sociedade, faz atividade física, essa pessoa participa de alguma religião? Tem alguns estudos que falam, não estou falando de questão de tipo de religião, né? Católico, cristão, espírita, candomblé, não, estou falando de espiritualidade. A religião às vezes é um fator protetivo, principalmente religiões onde os encontros são muito em grupos, onde as pessoas têm uma convivência em grupo maior, acaba sendo um fator protetivo. Raros casos que às vezes a religião é um fator de risco, né? Porque às vezes a pessoa entra muito em conflito e não consegue lidar com algumas coisas. Então a gente vai observando também se a pessoa teve tentativas de suicídio anteriores, se teve algum caso muito próximo a essa pessoa de alguém que morreu por suicídio ou tentou suicídio, para a gente poder identificar o perfil de cada pessoa e definir o manejo de acompanhamento desses casos. Isso eu estou falando para vocês terem uma ideia de mais ou menos do que a gente trabalha, do que a gente conduz, mas como eu falo, depende de cada indivíduo, as pessoas são diferentes, então elas precisam ser respeitadas como tais, até mesmo num tratamento. Então, respondendo uma das perguntas que apareceu no questionário, não há um diagnóstico, um nome específico para a pessoa que pensa em suicídio. A pessoa pensa em suicídio porque ela tem um transtorno não sei do que, não existe isso. O suicídio é um fenômeno, então ele pode aparecer em qualquer pessoa, por qualquer situação, em qualquer época da vida. Então não existe um diagnóstico específico para isso. Tá? Outra coisa que perguntaram, quando que a pessoa começa a pensar em suicídio? Quando ela já é desde criança, de adolescente? Não, né? Não tem uma resposta para isso, porque às vezes a pessoa nunca pensou viver uma infância boa, uma adolescência que começou a ter conflitos, ela começou a ter dificuldades de algumas questões, começou a gerar um sofrimento psíquico e quando adulto ela pensa em suicídio. Ou o que tem acontecido em relação, quando eu falei dos idosos, tem uma vida inteira, nunca pensou em suicídio, viveu muito bem, obrigada, de acordo com a nossa visão social,
e chega na fase idosa, depois dos 60 anos, começa a pensar em suicídio, depois dos 80 começam a tentar o suicídio. Depende de cada pessoa, cada perfil. Então uma coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado com o que eu estou falando. Não colocar ninguém dentro de uma caixa, não colocar um padrão sobre o que é o suicídio quando aparece o suicídio. A gente tem que lembrar que as pessoas são indivíduos, cada uma é diferente das outras, e o suicídio, ele é um fenômeno, então ele é complexo. No meio de tudo isso, em relação aos tratamentos, pessoas que não fazem um tratamento, a pessoa está em tratamento, né? Está cuidando sobre a questão do suicídio, está cuidando sobre alguma outra questão, de algum outro transtorno mental. Pessoas com doenças degenerativas, elas pensam em suicídio. Então assim, você já fala, nossa, não tem depressão, não tem nenhum transtorno mental, mas tem uma doença degenerativa e está pensando em suicídio? Sim, lembra que eu falei que a gente não pode se fixar só em um padrão? Então a pessoa tem uma doença degenerativa, câncer, lúpus, entre outras. A pessoa pode sim começar a pensar em suicídio. Então a gente tem que observar o quanto ela está fazendo esse tratamento, o quanto está começando a ter esses pensamentos de suicídio, e a gente vai acompanhando isso. Se a pessoa não cuida da questão da saúde ou abandona o tratamento de prevenção ao suicídio, sim, a chance dela tentar suicídio, ou até mesmo conseguir morrer por suicídio, ficam mais altas. Então, se você conhece alguém que começou a cuidar e prevenir suicídio, e a pessoa às vezes não quer ir, está abandonou, não deixa a pessoa fazer isso. Fala com ela, fala, vamos, eu vou junto com você. Não deixa essa pessoa parar, tá, ok? Bom, como que a gente faz o acompanhamento dessa pessoa? Como eu falei, a gente não pode achar que o psicólogo e o psiquiatra são as únicas duas profissões, as únicas duas categorias que conseguem cuidar da prevenção do suicídio, que são os responsáveis por isso. Não, não é assim. Eles são uma parte integrante de uma rede de prevenção de suicídio e tratamento. Então, quem trata, quem cuida, quem previne suicídio? Toda a sociedade. Quem são os profissionais envolvidos para a prevenção de suicídio? Além de psicólogo, psiquiatra, nós temos educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, clínicos, pediatra, pedagogos, professores, esportistas, todas as pessoas ajudam na prevenção do suicídio. Não adianta somente a pessoa tomar um remédio e não fazer terapia, não fazer uma ação em grupo, não ter um movimento de vida, não ter uma rede de apoio. Não vai funcionar. A pessoa não vai entender por que ela não melhora, porque a gente está colocando ela dentro de uma caixinha. E isso chega a ser até desrespeitoso com a pessoa. Então, vou falar um pouquinho de Suzano. Suzano tem 4 CAPs, 2 CAPs adultos, um CAPs infanto-juvenil e um CAPs AD, que é álcool e outras drogas. E nós temos as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. Em todos esses equipamentos nós temos psicólogos. Ótimo. Aí vocês vão falar assim, mas você acabou de falar que psicólogo não é o único responsável pelo tratamento. Exato, ele é um integrante desse grupo no processo terapêutico. Então a gente tem esses espaços para as pessoas tratarem e prevenir a questão do suicídio. Então se alguém que você conhece está falando que pensa em morrer, e você é de Suzano, procure, seja a UBS, seja a Saúde da Família, seja o CAPS, para poder falar sobre isso. Se você é de outro município, outro estado, com certeza na sua cidade, na sua região, tenha o CAPS ou nas unidades ou alguma referência de ambulatório de saúde mental que vá acolher essa pessoa. Então se informe também, porque você vai precisar desses equipamentos quando você perceber e for ajudar uma pessoa com ideação suicida. No caso, se a pessoa acabou de tentar suicídio, você chegou lá, ela acabou de tentar, ou ela falou que hoje, às 10 horas da noite, ela vai se matar, é o hospital. Você leva a pessoa ao pronto-socorro, porque é uma situação de alto risco e a gente caracteriza como emergência, ok? Então, a gente tem que pensar em alguns processos, quando a gente está envolvida com essa pessoa, e uma das coisas é ouvir sem julgar. Às vezes é muito difícil para a gente ouvir uma pessoa falar que quer morrer, porque a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, mas eu conheço fulano que está lá tentando sobreviver contra um câncer e a pessoa aqui do meu lado falando que quer morrer. A gente não compara sofrimento. Então a gente não pode ouvir
e começar a julgar a pessoa. A gente não sabe o que ela sente, não sabe o que ela passa e tem que tomar muito cuidado para a gente não achar que a gota d'água é a razão de todo aquele sofrimento, porque nem a pessoa consegue identificar tudo que está dentro dela. Ela vai falar um pouco mais da última gota do que todo um contexto. Então, uma coisa que acontece é que durante o tratamento a pessoa vai ter altos e baixos. Então, essa ideia que a gente fala, pronto, a pessoa está em tratamento, está lá no CAPS ou está lá na unidade, está fazendo tratamento, daqui a pouco ela vai estar bem. Não é assim. Esse processo tem altos e baixos, a gente está falando de saúde mental. E saúde mental também envolve questões sociais, questões culturais. Então, vai ter seus altos e baixos. A pessoa, em algum momento, pode ter recaída. Então, a gente não pode julgar. Nossa, estou lá ajudando e a pessoa agora tentou de novo. Isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que estar disponível para essa ajuda. Tratar a questão de prevenção de suicídio. A pessoa em tratamento em relação à ideação suicida, não é igual a gente dar um antibiótico de 7, 14 dias, a pessoa toma o antibiótico, passou todo mal e a pessoa vive 100% obrigada. É um processo de médio a longo prazo. Vamos tomar muito cuidado com o que a nossa sociedade está fazendo com a gente de viver no imediatismo. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de lidar com prevenção de suicídio porque a gente quer resolver logo aquilo. E lembra, suicídio é um fenômeno. E é uma soma de muitas vivências, de muitas situações. Então, a gente não consegue resolver isso em 1 mês, 2 meses. A gente tem que trilhar uma caminhada com essa pessoa, ela engatar mesmo no tratamento e começar a trabalhar as questões dos espaços sociais que ela vive, família, escola, trabalho, e estruturar com ela uma rede de apoio. Uma coisa que perguntaram e é muito importante: os familiares das pessoas que tentam suicídio, elas precisam participar de um grupo de apoio, ok? Precisa. Porque é muito difícil você estar lá 24 horas do dia com aquela pessoa. Que aí tem todas aquelas orientações, olha, não deixa a pessoa sozinha, cuidado com esse objeto, faz aquilo, aquilo outro. A pessoa vive tanto numa tensão o tempo inteiro. A pessoa não consegue nem dormir direito, está ansioso e acaba se achando responsável pela vida da pessoa que está tentando suicídio. Então, familiares ou os cuidadores dessas pessoas que tentam suicídio precisam participar de grupo de apoio. Então, direcioná-las para que elas tenham esse apoio. Às vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ter um grupo que conversa com profissionais orientando faz muita diferença durante esse processo que a família vai passar junto com a pessoa que está tentando. Então, a gente tem que trabalhar hoje na sociedade a questão da prevenção, né? Então, a gente tem a prevenção universal, que é o que acontece agora em setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo, que a gente trabalha a conscientização do público em geral. Setembro Amarelo não é comemoração de suicídio. Na verdade, a gente trabalha a conscientização da importância da vida para que a gente possa combater a questão do suicídio. Então, quando a gente fala sobre suicídio, nada mais é do que a gente precisa falar sobre a valorização da vida. Então, Setembro Amarelo é sobre valorização da vida. Então, esse é um projeto, uma parte da prevenção e ela é universal. Todas as pessoas precisam ouvir sobre valorização da vida, tá bom? Aí depois a gente tem a prevenção seletiva, que são aquelas pessoas que a gente detectou algum risco, que são aquelas pessoas que vocês estão conversando e percebeu mudança de comportamento, teve alguma fala direta ou indireta sobre morte, ou já tentou e você percebeu e você socorreu. Então a gente vai trabalhar na prevenção dessa pessoa para que ela não tente ou não tente de novo o suicídio. Então tem essa prevenção seletiva, que são pessoas que muitas vezes já estão em tratamento no CAPS, na UBS, no ambulatório de saúde mental. E a prevenção indicada é para a pessoa que tentou o suicídio, ela está numa repetição, então a gente fica com essa pessoa de uma forma mais intensiva, de mais acompanhamento, mais aproximação, estruturar uma rede de apoio maior. Então a gente tem esses tipos de prevenção. Então setembro, a universal, a seletiva, vocês já participam disso, observando, ajudando essas pessoas. E a indicativa é a que a gente trabalha, as pessoas que já estão em tratamento ou que têm, né, um risco muito alto. Tem pessoas que tentam e não dá certo, tem pessoas que tentam, não dá certo e ficam com sequelas. E infelizmente tem aquelas que tentam e acabam morrendo por suicídio. Então, 2 perguntas que fizeram bem diferente no meio de todas. Uma foi sobre a pandemia e a relação com o suicídio.
Então, a pandemia, ela contribuiu para que as pessoas tivessem mais contato com as suas dores, contato com as mazelas sociais, contato com a sua solidão. Muitas vezes a pessoa dentro de casa, ela é solitária, mesmo tendo 5, 10 pessoas em casa. Só que durante a pandemia, não teve um número tão alto de tentativa de suicídio, não saiu da curva do que já era antes da pandemia. Alguns estudos falam que as pessoas não tentaram tanto porque se viram todos participantes, integrantes de uma mesma situação de vida. Então, quando a pessoa se sente participante, quando ela se sente ela tem atenção e ela faz parte daquela situação, ela se sente valorizada, integrante daquilo, é um risco menor para ficar pensando em morte. Então, todo mundo está vivendo a pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo daquele jeito. E aí, ficou estabilizado esse número da tentativa de suicídio. Mas as pessoas começaram a ter muito contato com as suas dores, com as suas angústias. E o que já se previa, teve uns estudos, né, de um grupo, de um psiquiatra brasileiro com algumas pessoas no exterior, que abriu uma probabilidade de algumas regiões do mundo, quando a pandemia fosse cessando, diminuindo, o número de suicídio poderia chegar a 70% a mais do que a média antes da pandemia. E tem acontecido. No Brasil, um desses lugares é o Rio Grande do Sul. Lá já tem um índice de suicídio maior do que todo o Brasil, e eles já estão com evidências de que lá o aumento tem sido bem maior em relação a antes da pandemia. E isso é uma coisa que a gente já estava preocupado. Então, a pandemia, ela trouxe à tona essa questão da sensibilidade, das vulnerabilidades, e sim, foi difícil para muitas pessoas viverem solitários ou viverem com limitações, não poder sair, passear. Pessoas que nunca pensaram em suicídio começaram a se sentir mais fragilizados e ter um desejo de morte. Então, agora, com a pandemia diminuindo, né, a gente ainda não voltou à vida 100% de rotina natural, as pessoas têm trazido mais as questões de saúde mental. E em alguns casos o suicídio tem aumentado. Então, isso é uma coisa que tem acontecido, já trago para vocês. Se vocês até pesquisarem, essa pesquisa do Rio Grande do Sul saiu recente e tem assustado bastante todo mundo, mas os especialistas já previam esse aumento em algumas regiões do mundo. A outra pergunta, que eu acho até legal falar, que eu acho que vocês também trabalham um pouco isso durante o curso, perguntaram se tem algum projeto para ter psicólogos em escolas públicas. Eu vou falar um pouco sobre Suzano, ok? Porque cada estado, cada cidade tem um pouco o seu perfil, cada estado tem o seu perfil, né? E o Brasil e o mundo é muito diferente. O Brasil já é um mundo com tantas diferenças. Bom, em Suzano, antes de tudo, deixa eu deixar claro qual é a função do psicólogo na escola. O psicólogo escolar, ele não faz psicoterapia. Então, essa ideia de que o psicólogo na escola vai colocar o aluno dentro de uma sala, vai conversar com ele 2, 3 vezes, o aluno vai parar de pensar em suicídio, isso é uma utopia, isso é uma fantasia, um desejo nosso para simplificar uma coisa complexa, de agir de forma imediatista. O psicólogo na escola, ele vai trabalhar junto com a escola ações e manejos de saúde mental, visando o coletivo, e o coletivo automaticamente atinge o individual. Caso ele perceba que esse aluno tem alguma questão que está mais difícil, que ele não está dando conta, ou não está sendo suficiente aquelas ações, aí sim o psicólogo escolar vai direcionar ele para a unidade de saúde. Então, o psicólogo dentro da escola não vai fazer psicoterapia, então deixar bem claro isso. E lembrando de novo que eu falei, não é só o psicólogo responsável pela prevenção de suicídio. Então, dentro da escola, os outros profissionais, seja professor, seja coordenador, seja diretor, né, o inspetor, até a tia da portaria, como os alunos gostam bastante, todo mundo é responsável por prevenir o suicídio. Mas o psicólogo na escola, ele faz ações coletivas, manejos, e em questões específicas ele direciona para a saúde. Então, aqui em Suzano, nós temos para a rede municipal, a gente tem um psicólogo por região. Então, tem aquelas escolas municipais da região e ali tem um psicólogo que trabalha com aquelas escolas, que faz esses manejos, esses encontros, essas ações. Se tem alguma questão, como eu falei, mais específica, ele vai direcionar para o colega que atende na unidade básica de saúde, tá bom? As escolas estaduais, elas são acompanhadas
nós temos duas situações. O psicólogo do posto de saúde próximo daquela escola, ele é uma referência para aquela escola. Então, se precisa de alguma coisa, a escola pode conversar com a unidade básica de saúde para entender aquela situação, fazer uma ação dentro da escola. E as escolas estaduais têm um projeto chamado Conviva, que tem psicólogos vinculados ao Estado, que fazem atendimentos para esses adolescentes, né? A maioria das vezes a escola estadual são mais, né, pré-adolescentes e adolescentes. Faz um atendimento clínico online com valor social bem baixinho, mas é um projeto da Secretaria Estadual de Saúde. Então, tanto as escolas municipais quanto as estaduais de Suzano, ela tem psicólogos de referência. Tá? Então, ter um psicólogo para fazer consulta clínica lá dentro não é o ideal e não é o indicado, né? Lá são ações coletivas e manejos, né, dentro de uma visão psicopedagógica, tá? Então, para a gente finalizar, acho que é legal vocês decorarem uma sigla muito importante, para a partir de agora vocês usarem elas quando vocês prestarem atenção no dia a dia ou sentirem ou achar estranho que alguma pessoa esteja pensando em suicídio. Nós temos um psiquiatra brasileiro chamado Neuri Botega. Ele que tem vários livros relacionados à prevenção de suicídio. Ele tem página no YouTube, no Instagram, falando sobre prevenção de suicídio, né? Ele é um dos integrantes, idealizadores e trabalha junto com o CVV, né? Que é importante a gente saber desse trabalho do CVV. E o Botega, ele criou essa sigla para a gente guardar, fixar bem ela quando a gente pensa em prevenção de suicídio. Quais são as letras? R, O, C. R de rua, O de olho, C de casa. Essas três letras nos direciona na prevenção de suicídio. Então, R, reconhecer o risco. Lembra que eu falei dos fatores protetivos e fatores de risco? O que a pessoa tem de algo que a faz sentido e o que a pessoa tem de dificuldade, que tem de dores, que a gente consegue perceber. Então, reconheça o risco. Olha, essa pessoa mora sozinha, não tem ninguém com ela está pensando em suicídio. Então, R, reconhecer o risco. O, ouvir sem julgar. Ouvir sem julgar. Então, ouvir a pessoa sem fazer julgamentos. Lembre-se sempre, não se compara sofrimento. A gente não compara um sofrimento do outro com o nosso ou de uma pessoa com a outra. Então, ouça sem julgar. Aí você fala, o que eu vou falar quando a pessoa começar a me contar? Você fala, olha, sinto muito pelo que você está sentindo. Eu não consigo fazer ideia do tamanho da sua dor, mas eu estou aqui para te ajudar. E eu estou aqui para te ouvir. Você não precisa dar resposta, mas ouça sem julgar. E a última letra é a letra C de casa, que significa conduzir ao cuidado. Então, a pessoa falou com você, ela falou que ela pensa em morrer. E você fala, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu sei onde a gente procurar ajuda. E eu vou com você até a unidade básica, eu vou com você até o hospital, eu vou com você até o CAPS, para que a gente possa te ajudar nesse momento da sua vida. Então, lembre-se sempre, ROC, R-O-C. Reconhecer riscos, ouvir sem julgar, conduzir ao cuidado.